Vamos lá, gente. Bom dia. Entrando aí na segunda transmissão da aula de hoje, com a turma A, nós já iniciamos essa discussão. Então, agora iniciamos com a turma B e alunos que, porventura, não conseguiram visualizar mais cedo. Hoje a nossa discussão é sobre o EndNote. Já que nós estamos no desenvolvimento do artigo científico, uma das etapas mais, eu diria complicadas, mas mais chata de se trabalhar quanto às referências bibliográficas, né? Em virtude da formatação. E a gente acaba sempre tendo dificuldade, né, de fazer isso manualmente, autor, título, periódico, número, volume, ano, página inicial, página final. Quando você faz isso de forma manual, a chance de passar algo despercebido é grande. Inclusive, alguns periódicos solicitam que você utilize alguns programas que te auxiliem na questão da inserção dessas referências. Então, o que eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui, nada mais é do que um programa de gerenciamento de referência bibliográfica, que é o EndNote, ok? Então, acredito que vai auxiliar, vai ajudar bastante aí na etapa final do artigo científico de vocês. Lembrando da nossa dinâmica, né? Estou aqui com o Hangout aberto aqui também. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só ir postando no nosso grupo que eu vou respondendo aqui para vocês em tempo real ou no final da transmissão, certo? Lembrando também da nossa presença, né? O registro de presença, lembrando, sempre vai ser feito pelo acesso ao AVA. Então, nós temos hoje lá uma lista de presença referente ao dia 22/10, no qual, somente a fim de registro, vocês vão anexar a versão mais atualizada do artigo de vocês. Caso alguém tenha algum problema com o AVA, vai entrar em contato com o suporte AVA, certo? Mas o registro de presença obrigatoriamente ocorre pelo nosso ambiente virtual, ok? Pois bem, então, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui. Essa é a nossa ferramenta que a gente vai estar utilizando hoje, que é o EndNote. Após a aula, vocês conseguem acesso para download dessa ferramenta. Vocês colocarem no Google a palavra EndNote, tem vários sites que disponibilizam o download. Eu tenho aqui a versão 5 instalada, mas para a aula de hoje eu baixei a versão demo, a versão nova do EndNote. Você pode estar utilizando ela aí por 30 dias. Então, para a nossa aula de hoje, eu fiz esse download. Só fechar aqui o Hangout. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com a versão 9 do EndNote. Então, o primeiro passo, já criei aqui um atalho na minha área de trabalho. Vou aqui abrir o programinha. Carregando. Uma ferramenta um pouquinho pesada. Foi. Só fechar aqui que foi minha última busca. Então, o primeiro passo
é você criar uma biblioteca. O que seria essa biblioteca? Toda pesquisa de artigo científico vai ser salvo, todas as referências pesquisadas serão salvas nessa chamada biblioteca. Então, eu venho aqui, criar uma nova biblioteca. Já estou aqui na... Deixa eu colocar lá na faixa da medicina. Eu vou aqui chamar a minha biblioteca de sepse. Vou fazer um exemplozinho de sepse. Sepse 2. Já fiz aqui com a primeira turma sobre sepse. Então, nomeei aqui a minha biblioteca como sepse 2. Vou salvar. Passo seguinte, eu vou vir aqui nessa pequena ferramenta de pesquisa online, que se fosse uma lupa sobre o globo, vou clicar nela e vou escolher a base de dados que eu quero extrair essas referências. Dentro da área da saúde, o PubMed é a base de dados mais utilizada. Então, eu vou priorizar o PubMed. Então, vou clicar aqui. Ok. Agora, eu vou traçar uma estratégia de coleta. Então, você pode procurar aqui por autor, por ano, por título, por periódico. Eu vou escolher aqui, inicialmente, título. E eu quero títulos que contenham a palavra sepse. Ok? Em inglês. Além disso, eu quero somente publicações do ano de 2018. E por fim, eu estou escolhendo 3 aqui, mas eu poderia escolher somente um. Mas quanto mais especificações vocês fizerem na sua busca, melhor. Eu quero somente em periódicos especializados na área. Eu vou escolher aqui um periódico referente a sepse, que é esse periódico Choque. Escolhi esta revista. Então, escolhi títulos que tenham a palavra sepse, publicados no ano de 2018 e publicados no periódico denominado Choque. Venho aqui pesquisar. Então, a partir dessas especificações, eu tenho aqui 78 artigos publicados nesse periódico, nesse ano, e que tem no seu título a palavra sepse. Se atender às suas necessidades, dou OK. Então, tenho aqui 78 artigos com as especificações acima. Se eu clicar em qualquer um desses artigos, no canto direito da tela, ele te dá aqui as descrições desse artigo, autores, título, ano, ISSN do periódico, DOI do artigo, abstract, e ele te dá a URL. Né? A URL indica a origem desse artigo. Eu posso também copiar essa URL, colar no meu navegador, para ver realmente se esse artigo me interessa. Então, eu copio aqui, Ctrl V, copiei 2 vezes. Enter. E aí consigo ter acesso ao resumo, o artigo na íntegra aqui.
Então, se esse artigo te interessa, você volta lá para o EndNote, né, e copia esse artigo. Eu vou escolher aqui alguns artigos. 5 artigos. Então, eu escolhi 5 artigos para a minha biblioteca. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esses artigos. E vou clicar aqui para uma biblioteca somente com os artigos que eu selecionei, certo? Então, daqueles 78, 1, 2, 3, 4, 5 artigos me chamaram a atenção. O que eu vou fazer agora? Eu vou importar esses artigos para a minha biblioteca, a biblioteca Sepsi 2. Então, vem aqui, importar. Vou procurar aqui a minha biblioteca e vou importar, certo? Então, eu já criei aqui a minha biblioteca. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou lá para o meu documento Word. Quando você instala o EndNote, ele está vinculado ao seu editor de texto. Né? No caso aqui, o meu é o Microsoft Word. Automaticamente, ele já instala no suplemento do seu editor de texto o EndNote. Olha ele aqui. Então, eu tenho aqui um texto referente a Sepsi, que eu criei baseado em alguns artigos. Agora eu preciso inserir esses artigos no texto. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em inserir citação. Só escolher aqui primeiro Vancouver. Inserir citação. E aqui estão os artigos que eu selecionei. Inclusive, ele está duplicado, mas não tem problema. Então, para que eu insira essa referência, primeiro eu preciso mostrar para o programa aonde que eu quero que ele insira essa referência. Então, venho aqui, ó, sepse também é conhecida como uma infecção generalizada ou septicemia. Eu quero inserir a primeira referência aqui. Vamos dizer que esse trecho eu escrevi baseado neste autor aqui, o Zingarelli, 2018. O que eu faço? Eu seleciono e insiro. Notem que, além da inserção da referência no texto, ela já cria uma lista de referências. Vou denominar aqui referências bibliográficas. E aí, conforme eu vou inserindo essas referências no texto, ele vai atualizando minha lista de referências. Então, a gente vai dar continuidade aqui. É uma condição de emergência de saúde potencialmente fatal. Vou inserir aqui a minha segunda referência. Vou dizer que eu baseei esse trecho nesse artigo e inserir. Automaticamente, ele já apareceu aqui embaixo e aqui em cima. Ela acontece quando o quadro de infecção é agravado. Vou inserir a terceira referência. Inserir citação. Vamos dizer que eu baseei esse trecho nesse autor aqui, o Potter, 2018. Inserir. Ele já aparece aqui, fazendo com que o organismo não consiga controlar. Vou fechar. E vou inserir uma quarta referência aqui.
a maior parte dos periódicos utilizam como formatação de referências o modelo Vancouver. Né? Mas se o seu periódico preconizar uma outra referência, eu posso também mudar aqui em cima. Caso ele peça, por exemplo, para citar os artigos na forma de autor e data, eu seleciono e ele já altera automaticamente tanto a lista de referência quanto as citações dentro do texto. Né? Agora, por mais que os periódicos trabalhem, na sua grande maioria, no molde Vancouver, algumas revistas têm certas especificações. Então, a vantagem do EndNote é que você consegue selecionar a formatação conforme a denominação do periódico. Então, eu venho aqui em selecionar outros estilos e vou escolher aqui o periódico que eu defini, que eu vou submeter o meu artigo. Vou escolher aqui, por exemplo, essa revista aqui de geriatria. Seleciono ela, dou OK, e automaticamente ela já muda tanto as referências dentro do texto, quanto a minha lista de referências, certo? Então, você pode vir aqui, não só por esses padrões já convencionais, principalmente a ABNT, o APA também é bastante utilizado, mas basicamente o molde Vancouver, mas você pode vir aqui pela revista também. Vou voltar aqui. Em Vancouver. E olha só que interessante. Se vocês modificarem alguma coisa aqui no texto, vamos dizer, por exemplo, essa referência 1, que é o Zingarelli, você decidiu retirar essa referência. Eu não quero citar essa referência. Quando eu deleto essa referência, automaticamente a sua lista de referências e as suas referências dentro do texto estão atualizadas. Então, o Chu aqui passou a ser o primeiro. E eu decidi, por exemplo, colocar o Zingarelli aqui embaixo. Já modifica a minha lista de referência. Ok? Então, você não precisa ficar checando no texto e checando a sua lista de referência toda a modificação. Ela atualiza de forma automática, então minimiza de forma bastante significativa a possibilidade de erro, né, na hora de listar as referências. Então é uma ferramenta bem legal. Né? De início, vocês podem ter algum tipo de dificuldade, porque por se tratar de uma ferramenta nova, mas depois que vocês pegarem o jeito aí, não tem grandes dificuldades.